Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você que está videologado conosco neste dia, que Deus abençoe também a sua família. E hoje queremos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Está ali no título, no cartaz ali na thumbnail, falando sobre experiências com o batismo do Espírito Santo. Então queremos, nesta manhã, falar um pouco sobre o batismo do Espírito Santo e também já peço para você colocar, nos comentários a sua experiência com o batismo do Espírito Santo e evidências com línguas estranhas, né? Então, tem aqui neste dia a palavra de Deus, né? No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem não me conhece, eu sou o pastor Gerry Adriane Dias, né? E hoje gostaria de falar sobre o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? Como está relatado aí na Bíblia Sagrada, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, né? A experiência a qual os discípulos tiveram, né, com o batismo do Espírito, com o Espírito Santo. Também quero contar aqui a minha experiência, né? A minha experiência quando fui batizado com o Espírito Santo, com evidências de línguas estranhas, né? Então, meus irmãos e irmãs, né, que vão assistir este vídeo, que estão ao vivo assistindo este vídeo, que Deus vos abençoe, você que está chegando neste momento, né? Mas quero compartilhar aqui uma experiência que tive, com o batismo com o Espírito Santo, evidência de línguas estranhas, né? No início da minha conversão, alguns meses depois que eu me batizei nas águas, eu não pensava no batismo com o Espírito Santo. Realmente, acho que fiquei quase um ano sem pensar, né, no batismo com o Espírito Santo. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo na igreja, falavam em língua estranha, né, e eu mesmo não, né, aquilo ali não me chamava atenção. Até um dia que Deus, lá na igreja mesmo, né, falou comigo e me despertou, na verdade, na realidade, ele me despertou para buscar o batismo com o Espírito Santo. E quando eu fui despertado para isso, né, eu pensei, mas não tinha pensado nisso até agora, né? Até agora, nesses meses todos, eu nunca pensei em buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, comecei a buscar o batismo do Espírito Santo, né, com o Espírito Santo, com orações, né, orando. Eu orava por outras coisas, por cura divina, né, orava por tantas coisas, mas não orava, né, para ser batizado com o Espírito Santo. Então, comecei a buscar, a orar, né, a fazer jejuns, né, buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro que levei algumas semanas, né, orando, jejuando, né, fazendo propósito com Deus para ser batizado com o Espírito Santo. E um certo dia no culto, então, né, estava o diácono na época, Pedro Gomes, pregando a palavra de Deus. E eu me lembro que uma voz veio ali no banco onde eu estava, né, aqueles bancos de madeira ainda na época, na Assembleia de Deus. E esta voz, né, eu ouvi uma voz dizendo: vou te batizar com o Espírito Santo hoje. Né? E em seguida o pregador, que era o diácono Pedro Gomes na época, né, ele estava pregando uma mensagem, de repente ele sai da mensagem.
e ele diz assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E quando ele falou, né, esta frase, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja, eu senti, meus irmãos, algo muito forte, né, que eu seria realmente batizado com o Espírito Santo, porque ele saiu totalmente da mensagem, ele falou aquela frase e ele voltou para a mensagem. E na hora do convite para ir à frente, né, para ir à frente, receber ali o batismo com o Espírito Santo, a cura divina, eles, né, fizeram esse convite. Eu fui lá para frente, imediatamente, né, e comecei a buscar, fechei os olhos, comecei a buscar em Deus, né, e aí o pastor veio e começou a orar por mim, né, e ele começou a orar dizendo: Senhor, né, batiza ele com o Espírito Santo, batiza ele com o Espírito Santo, receba, né, o batismo com o Espírito Santo. E ele foi orando, na medida que ele foi orando, né, eu fui sentindo aquela presença poderosa de Deus, né, fui sentindo a presença do Espírito Santo, e de repente, né, essa é a minha experiência, né, de repente, né, a igreja, eu não enxerguei mais a igreja, mas enxerguei uma luz muito branca na igreja, né, eu não enxergava os irmãos, não enxergava o pastor, eu enxergava uma luz muito branca, toda branca, uma luz muito forte, branca, na igreja, e não enxergava mais os irmãos, nem o pastor, né? E daquela luz branca, muito branca, saiu uma mão flutuante, só uma mão flutuante, que tocou assim no meu ombro, essa mão, né? Ela se apoiou no meu ombro, e uma voz saiu daquela luz branca, dizendo: faz a minha obra. Quando falou faz a minha obra, né, eu comecei a falar em línguas estranhas, em línguas que eu jamais, né, tinha falado ou pensado em falar, e espontaneamente, né, essas línguas estranhas começaram a sair, eu comecei a falar, né, a sentir uma presença poderosa, muito incrível de Deus na minha vida, né? Então, como se houvesse chamas ali, né, como diz a Bíblia, né, como se houvesse chamas ali, algo muito diferente, né? E ali foi batizado com o Espírito Santo, né, com evidência, com línguas estranhas, falando línguas que eu jamais pensei em falar, irmãos. Jamais pensei em falar. E essa experiência, ela foi muito tremenda na minha vida, né? Muito tremendo, porque a busca foi muito... Quando eu me despertei a buscar, né? Até então, quando eu não buscava o batismo do Espírito Santo, estava tranquilo, mas quando eu despertei a buscar, né? Quando eu comecei a buscar o batismo do Espírito Santo, né? A orar, a jejuar, porque eu queria muito aquilo, queria muito receber o batismo do Espírito Santo, né? E aí, né? Recebi, né? Numa forma sobrenatural, né? Numa forma sobrenatural. Como os discípulos, né? Os discípulos aqui, a Bíblia nos diz aqui, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Olha só, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz no capítulo 2, né, do livro de Atos dos Apóstolos, né? Esta foi a experiência que os discípulos tiveram naquela época. Eles ficaram por 10 dias, né? Os discípulos todos, né, orando ali. Quando Jesus foi recebido ao céu, né, quando ele sobe ao céu, havia mais ou menos 500 pessoas participando ali daquele evento, mas somente 120 pessoas, né, se reuniram para orar e esperar a promessa que Jesus tinha feito, né, a promessa do Espírito Santo que viria,
né, sobre os discípulos. Então, em torno de 120 pessoas orando durante 10 dias, né? 10 dias orando. Então, algo incrível acontece para eles, né? E as pessoas ali em Jerusalém, era um centro, um grande centro comercial da época, e vinha pessoas de todas as nações, praticamente. E a Bíblia nos diz que eles ouviam, né, falar, aleluia, na sua própria língua sem nunca ter aprendido, né? Então eles estavam falando em línguas até de nações, né, sem nunca ter aprendido. Agora, né, conta aí para nós, qual foi a tua experiência, né? Deixa aí a mensagem, né? Deixa aí o seu recado, né? Como foi o teu batismo com o Espírito Santo, né? Como tu recebeu esse batismo, né? O que aconteceu, né? Com cada um